A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. É isso, pessoal. Voltamos aqui com o nosso querido Fred Figner. Fred, um parceiro de negócios, um parceiro de trabalho. Ele que é empresário, fundador da Fred Explica. Ele é formado em psicologia, psicólogo empresarial, MBA em estratégia de desenvolvimento, pós-graduado em psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental. Ele é certificado internacional com Lego, isso é muito interessante. Você estava comentando aqui de bastidores com a gente. Ele atua em subsistemas de RH para pequenas, médias e grandes. E também ele dá mentoria aqui para executivo. Fred, muito bom estar com você aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante. Muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar os seus conhecimentos aqui com os nossos espectadores. Imagina, Cleiton, obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estar com vocês. E agradeço aí a oportunidade de a gente conversar com um tema tão importante enquanto a gente vai discorrer aqui no nosso bate-papo. Poxa, muito legal. E nós estávamos falando aqui de bastidor. Você esteve agora no congresso, o Mind Summit, né? Isso. Que trouxe aí muitas inovações. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas principais inovações e, pelo que eu entendi, obrigações, né, Fred? Isso aí. Eu tive no Mind Summit, que é um congresso focado em saúde mental, especialmente focado em saúde mental no trabalho. As atualizações, saúde emocional dos colaboradores é o grande diferencial das empresas hoje em dia. Também foi num congresso de RH, também focado só em recursos humanos, o CONAR, e também o tema da vez é a importância da saúde mental como ferramenta de retenção, de aumento de produtividade e, claro, né, aquilo que vai divulgar a marca da empresa referente à importância que a empresa dá ao ambiente de trabalho e ao cuidado da saúde mental dos colaboradores. Perfeito. E estamos falando aqui, então, que a empresa agora ela deve se preocupar. É uma obrigação? Existe uma legislação específica para isso, Fred? A gente teve a atualização da NR1, né, uma norma regulamentadora, e todas as empresas até maio, né, 25 de maio de 2025, terão que fazer a avaliação psicossocial dos seus colaboradores. Essa avaliação ela vai ser fundamental, é uma obrigatoriedade, ela vai estar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, na prática, o empresário ele vai ter que fazer essa avaliação de todos os seus colaboradores e identificando, né, riscos psicossociais ou riscos psicossociais entendo como um ambiente de trabalho, assédio, problemas psicológicos, má condição de trabalho, de equipamento de segurança. As empresas vão ter que fazer um plano de ação para poder evitar e minimizar esses riscos, né? Isso tudo vai ficar aí registrado e as empresas que não se adequarem, elas podem chegar a serem autuadas. E aí, Fred, e tem alguma estatística para que haja esse movimento em relação a essas novas obrigações, Fred? Cleiton, o que é mais interessante é que os dados do Brasil de saúde mental são muito ruins. A gente é o segundo país com maior afastamento por burnout, a gente só perde para o Japão. A gente é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e está aí nos primeiros em depressão. E aí a gente nem fala de drogas e uma série de outras questões. O Brasil está em 44º no ranking dos países mais felizes. Então, se você tem uma sociedade adoecida, se a gente tem índices de adoecimento mental, nós vamos ter colaboradores, líderes, amigos, esposas, enfim, a gente vai ter uma sociedade que vai produzir aí profissionais e pessoas que vão estar adoecidos em todos os campos. E no universo do trabalho, consequentemente. Uau, então estamos falando que agora o governo, então, portanto, ele sai somente daquela parte burocrática do ecossistema contábil, legislação, aquele campo do departamento pessoal, que é o dia a dia, e agora ele se envolve, então, nesse ecossistema entre as companhias e os seus colaboradores. Perfeito. É isso? Perfeito. Então a gente pode pensar o seguinte, se o Brasil está em segundo lugar em burnout, só perde para o Japão, né? Você imagina como é que está o nível de afastamento pelo INSS, além de várias empresas que eu passo, muitos profissionais deixam as oportunidades de trabalho por conta da saúde mental, e quantos profissionais das empresas que vocês conhecem, ou até mesmo colaboradores, deixam de trabalhar ou ficam afastados, e isso vai fazendo com que fique oneroso, né, para o governo e também para a reputação da empresa. Então,
é uma obrigação onde a empresa vai ter que cumprir essa avaliação agora. Quer dizer, eu estou dando uma risada aqui porque, de alguma forma, pelo que eu entendi, quando você falou a palavra onerar o governo, de certa forma tem algo por trás disso, não é simplesmente a saúde mental. Vamos trazer para o lado do governo. Qual o principal objetivo do governo, Fred? A gente pode entender que é a preocupação com o colaborador também, logicamente, que é o foco, mas você imagina o número de afastamentos onde você tem aí de colaboradores, isso vai ficando custoso para todos os lados, para a empresa, para o colaborador, para a vida do profissional. Então, para o governo, logicamente, você tem a questão dos afastamentos, mas para a empresa, o tanto de produtividade que ela perde, o tanto de reputação, e para a pessoa, né, em si, o nível de sofrimento que ela tem, e muitas pessoas adoecem por conta do ambiente profissional tóxico. A gente está numa geração onde você muda a relação de trabalho e você não consegue mais ter empresas onde a liderança, o ambiente, a forma de trabalho ela seja tóxica, tendo em vista a dificuldade de contratar e reter colaboradores, que todos os segmentos estão passando. Quer dizer, de certa forma, então, você desafoga o governo em questão de afastamento, isso obviamente é um custo muito grande para o erário, e de certa forma, aquela empresa que leva isso a sério, a tendência é que ela ganhe em produtividade também. De certa forma, há ganho dos dois lados, né? Eu tenho uma empresa que eu participei do congresso, as empresas, para você ter ideia, que estão apostando em programas de saúde mental, e quando você melhora o clima da empresa, você aumenta a produtividade, a retenção e o engajamento. Engajamento é vínculo. Para eu estar engajado com alguma coisa, num ambiente, eu preciso que aquele ambiente seja confortável. Ah, mas está muito difícil, os profissionais estão muito difíceis, ninguém para mais a empresa. Se a gente está falando onde você tem uma dificuldade com pessoas hoje em dia e o seu ambiente não é propício para isso, essa dificuldade só tende a aumentar. Perfeito, perfeito, Fred. Olha só, além da NR1, que você muito bem já explicou, tem algum outro ato, alguma outra lei, assim, obviamente que isso precisa se analisar com cuidado, todas as cláusulas, etc. e tal, que é a parte burocrática, mas tem alguma outra que chama muita atenção, que os empresários devem se preocupar e que salta aos olhos, Fred? Você tem agora uma lei chamada 14.831, que é uma lei onde o governo vai dar um selo para as empresas que são promotoras de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, a empresa que ela cumprir uma série de quesitos, ela vai ter como comprovar isso para o governo e ela recebe esse selo. Fred, mas para que eu vou querer esse selo? Bem, tudo que a gente tem na vida é reputação, que chama-se Employer Brand, que é a marca do empregador. Então, quanto mais o empregador ele estiver com uma empresa onde ela é reconhecida como uma empresa que se preocupa com o colaborador, se preocupa com a saúde mental, com a qualidade de vida dele, maior probabilidade de você se tornar atrativo no mercado. Então, entendam a avaliação psicossocial da NR1 e essa certificação para as empresas que quiserem, não é uma obrigação, para as empresas que apostarem nisso, que isso é uma estratégia de se diferenciar no mercado, uma estratégia genuína de cuidar dos profissionais que realmente são aqueles que nos dão o resultado dentro das organizações. Em outras palavras, Fred, pelo que eu entendi, ou seja, o próprio colador vai ser o marketing da empresa e aqueles que, mediante a tanta falta de mão de obra, hoje a dificuldade dos empresários em fazer essas contratações, o selo ele vai direcionar para onde esse colaborador quer estar. Isso é muito interessante, isso eu acho que vai ser um diferencial para aquele que preza ali por uma boa mão de obra, para aquele que preza por um colaborador saudável e que vai estar com ele para médio e para longo prazo, correto? Perfeito. A gente tem que entender que os colaboradores são os embaixadores da nossa marca. Então, no Google, se você colocar o nome da empresa que você trabalha, você tem sites especializados que vão falar a avaliação das pessoas que já trabalharam para você, que já trabalharam na sua empresa e qual é a percepção que elas têm em relação ao seu local de trabalho. Então, hoje em dia, quando eu vou trabalhar em alguma empresa, a primeira coisa que eu vou fazer, exemplo, né, como colaborador, é buscar no Google como é a reputação daquela empresa. Tudo é reputação. Uau, Fred, vamos para o próximo. É isso, Fred. Inclusive aqui na LP, por exemplo, eu tenho alguns casos de colaboradores que saem e depois, às vezes por conta de salário, obviamente, estamos concorrendo aí com as multinacionais e mão de obra qualificada, a gente sabe a dificuldade de treinar hoje e manter ele para médio e longo prazo. Só acredito que só com programas de desenvolvimento mesmo isso é possível. Mas eu percebo na prática que há colaboradores que saem, não demora muito tempo, eles querem voltar. Por quê? Porque a gente promove esse ambiente tranquilo, esse ambiente saudável. A gente fez um mapeamento que você, inclusive, nos ajudou aqui internamente. O principal fator ali
e pedido dos colaboradores era a questão da qualidade de vida. Então a gente pôde promover ali esse modelo híbrido, por exemplo, em que não há esse deslocamento diário. Eu percebo uma mudança de mercado em que os empresários estão fazendo o sentido contrário, estão voltando 100%. Aqui, como a gente tem mecanismo de controle, de acompanhamento, eu acho que essa parte da qualidade de vida, aqui na LP, ela tem funcionado muito bem. Esse é um baita de um diferencial, sabe, Fred? E é a sua mentalidade como empresário, né, Cleiton? Sua mentalidade de entender como é que está funcionando o mercado, se atualizar, entender que não adianta a gente brigar com para onde o mundo está indo. Exato. Isso é um diferencial e por isso que as pessoas querem permanecer ou voltar para cá. Exato. Fred, na prática, como é que funciona essa avaliação? Tá. Por onde se começa esse programa aí? Obviamente não é mais um programa, é uma obrigação. Por onde o empresário começa, por onde ele se preocupa? Perfeito. A avaliação psicossocial ela pode ser feita por um profissional de saúde ou um profissional de segurança, né, do trabalho. Essa avaliação ela pode ser feita com entrevistas, relatórios, inventários, testes psicológicos, né, a famosa avaliação psicológica, e aí você vai identificar, né, como é que estavam as questões psicossociais daquele colaborador. Ambiente, aspectos emocionais, enfim. Eu, como psicólogo, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? A avaliação psicossocial feita por um psicólogo, ela tem um benefício que eu acho muito interessante. Quando você faz uma avaliação psicossocial com os psicólogos, caso seja identificado, né, suspeita, né, de algum profissional que esteja em fase de adoecimento, a gente consegue aplicar outros testes psicológicos e consegue identificar ali outras necessidades. Por exemplo, a gente tem teste que vai medir burnout, né, um teste psicológico que mede burnout, vê ansiedade, enfim, existem outras ferramentas que a psicologia nos permite a identificar e orientar, ou psicoterapia, ou mesmo acompanhamento psiquiátrico, enfim. Mas não é restrito a nenhum tipo de cargo especificamente. Tá? E até você me trouxe aqui um relatório muito bem elaborado, muito bacana. Vou pedir para a produção colocar isso na prática aqui, ou melhor, na nossa tela aqui, Fred, em que fala um pouquinho, por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui, as condições e estrutura de trabalho. Você consegue compartilhar um pouquinho dessa experiência na prática? O que isso traz aqui de diferencial para esse empresário que pretende promover essas mudanças de melhoria? Joia. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma colaboradora que foi avaliada, fez a avaliação psicossocial dela. Então quando você tem aqui conflitos de papéis laborais, 5%, significa que ela não reconhece que ela tem dificuldade, ela tem muito claro qual que é o papel dela, o que ela tem que desempenhar. E quando você tem aí conflitos, significa que eu sou contratado para uma determinada atividade, mas acabo fazendo muitas outras e isso me gera aí uma angústia, uma perturbação ou uma desqualificação. Vou pegar um outro exemplo aqui, lá embaixo, quando a gente fala aqui, transparência do papel laboral desempenhado. Então, 78%. Então, assim, para ela está acima da média a transparência do que realmente ela tem que fazer e o que ela tem que entregar. Pressão no trabalho, 47%. Então, existe alguma certa pressão, mas também não é uma pressão absurda. Então, você consegue identificando cada ponto, né, nesse relatório. E, caso necessário, você consegue aprofundar e conseguir olhar por mapa, por empresa. Então, você consegue juntar todas essas avaliações, ver quais são as áreas da empresa que estão precisando de mais acompanhamento e daí faz o plano de ação. Olha, isso aqui é muito legal. Eu não sei se é exatamente o mesmo critério, mas eu lembro que há 2 anos atrás, quando nós iniciamos nossa parceria, eu fiz o PDI, você me ajudou com o programa de desenvolvimento individual. Para mim foi um divisor de águas, foi onde eu mudei meu mindset. Hoje os resultados eles aparecem porque de fato você precisava corrigir algumas rotas. Então, olhando para esse relatório, e o empresário gosta muito disso, de ver na prática, porque então tudo é muito subjetivo, Fred. Sim. Mas quando você olha para o número, aí a coisa é muito mais fácil. E agora, pela sua experiência, pelo tanto de projetos que você passou e obviamente está em andamento, você tem viajado muito, a gente tem se falado de bastidor, tem alguma empresa com algum programa específico que hoje já pratica, Fred, e que você vê esse resultado na prática? Para você ter ideia, Cleiton, tem aquela cerveja de cor verde, eles têm uma diretoria de felicidade, é um cargo que vai aumentar para os próximos anos. O que é um diretor de felicidade, né, dessas empresas? É uma pessoa que ela vai medindo como está o bem-estar e a felicidade dos colaboradores dentro da organização, e quando aqueles índices não são positivos, ela vai desenvolvendo programas. E aí, dentro desse programa, a empresa conseguiu provar que quando começou a aumentar a qualidade de vida, o nível de felicidade no trabalho, a produtividade dela aumentou. Okay. Então você consegue medir e fazer uma mensuração onde
a felicidade é igual a resultado. As empresas que têm um clima muito ruim, você vai olhar o índice delas, ou a retenção é muito ruim, ou o turnover é absurdo, ou a produtividade não está aquém daquilo que é necessário. E o custo que acompanha esse tal do turnover, né, para cada contratação errada, inclusive aqui no nosso escopo a gente fala, né, inclusive você estava comentando que tem alguns fatores, por exemplo, os índices em que você de recrutamento dessas objeções ou dessas negativas nas contratações. Perfeito. Você pode discorrer um pouquinho sobre isso? Posso sim. Fred, hoje em dia, o que você mais não aconselha a contratar através da avaliação psicológica quando vai se fazer uma contratação, né? Você faz um investimento para poder evitar aí, daqueles 2, 3, 4 meses, uma frustração por não ter colocado a pessoa correta. Então, atenção, inteligência emocional e resiliência. Então, por exemplo, imagina contratar um vendedor ou um gerente onde tem um grande conflito ou um momento de pressão, ele não consegue se manter em pé e não consegue buscar alternativa de saída. Então, se a pessoa não tem resiliência em determinados cargos, não tem condição. Se você não tem atenção em determinados cargos, o nível de erro vai ser muito alto. E inteligência emocional seria uma das grandes bola da vez, porque hoje em dia, uma das competências que eu mais treino, que mais são exigidas dentro das organizações, é a inteligência emocional. Perfeito, Fred. Caminhando para linhas finais aqui, Fred, agora fica aí a obrigação, né, é lei, as empresas têm que se adequar, mas por onde que os empresários começam? Qual o primeiro passo? Explica para nós aqui, o nosso público é empresarial, nossos clientes, nossa carteira. Eu queria que você desse esse direcionamento aqui, por onde o empresário começa a essa adequação, que o tempo passa, né, e daqui a pouco estamos na metade do ano. Primeiro, ter consciência que fazer por protocolo, fazer só porque tem que fazer, isso não vai garantir resultados maiores, então é importante que primeiro tenha uma mudança de mentalidade do empresário. A segunda coisa que eu acho que é importante é contratar uma consultoria que tenha realmente condição de fazer esse trabalho, tá? E que consiga, através da identificação, pode ser que no seu ambiente de trabalho a avaliação psicossocial seja super positiva, mas que encontre algum ponto, né, que não seja interessante, que sugira fazer algumas determinadas ações para que depois possa ser avaliado novamente o colaborador. É muito interessante e muito importante que o empresário ele modifique a mentalidade dele e não entenda esse processo como um processo de custo, mas um processo onde você se torna os colaboradores como protagonistas do negócio e de forma estratégica. Cuidado de colaborador hoje em dia, pensar nessas questões é uma visão estratégica do seu negócio. E se a gente pensa só de forma como custo tal, você não consegue fazer o efeito que realmente a atualização da norma ela solicita. Então, ou seja, vamos fazer o investimento para o aumento da produtividade. Fred, eu gostaria muito de agradecer novamente aqui a sua presença. Foi muito bom rever o amigo, tá viajando, muitos projetos, a dificuldade de tempo. Então, muito obrigado pelo conteúdo, por essas inovações, e a gente tem outros temas que a gente vai discorrer aqui, não só do ponto de vista da obrigatoriedade da norma, e a gente vai trazer isso para os próximos conteúdos. Então, meu amigo, muito obrigado. Imagina. E tenho certeza que isso vai ajudar aí os empresários nessa jornada, no cumprimento dessa norma. Perfeito, eu agradeço o convite e me coloco à disposição para as maiores dúvidas e obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, os contatos do Fred estarão aqui, o Fred explica, e eu quero que você compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho aí para os próximos conteúdos, tá certo? Até a próxima!